Fala pessoal, bom dia. E aí, beleza com vocês? Todo mundo acordado aí? Bora começar? Alguma dúvida? Quase acordado, Lucas? Quase já é um começo, tá? Justo, justo. É, esse fio tá dureza, né, Giovanni? Beleza, pessoal. Então, bora lá. Vamos começar. Hoje a gente começa assunto novo, tá? É, é, a gente vai começar na aula de hoje falando sobre a ideia de sistemas de partículas. Então, até agora, quase tudo que a gente fez estava focado numa única partícula, né? A gente escrevia a lei de Newton para uma partícula, a gente estudava a dinâmica ou estudava a energia de uma partícula e assim por diante. A partir de agora, né, de agora até praticamente o final do curso, a gente vai começar a focar em sistemas de partículas. Tá? A gente até tratou alguns sistemas de partículas, sei lá, duas partículas, dois bloquinhos, etc. Mas agora a gente vai deixar isso um pouco mais sistemático. Como, de fato, descrever um sistema com várias partículas. Né? Então, a gente vai considerar N partículas e a gente coloca índices, um rótulo, né? I igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Né? Então, a segunda lei para cada partícula vai ser a massa daquela partícula vezes a aceleração da partícula igual a força que atua sobre aquela partícula. Onde isso daqui e isso que é importante, né? É a força resultante atuando sobre a partícula I. Tá? Bom, o que é importante um comentário que acho que vale a pena fazer logo de cara é o seguinte: a gente vai considerar aqui um sistema de partículas discreto, né? Então você imagina que são vários átomos andando, várias bolinhas, né, andando por aí, né? Você tem, sei lá, bolinhas aqui, então andando. Cada uma das partículas é uma partícula pontual. Mas a gente vai descobrir logo, logo como generalizar isso para o caso de um contínuo. Porque se a gente pensa um sistema contínuo sólido, né, um, de um sólido, perdão, formado por várias partículas, a gente consegue usar exatamente esse mesmo formalismo, ou seja, a gente pensa, sei lá, num sólido, né, como sendo no fundo, formado por um número muito grande de partículas. Então, tudo que a gente vai fazer aqui também vai se aplicar para o caso de sistemas sólidos, tá? Então, mantenham isso em mente, ok? Bom, aqui é útil a gente distinguir entre forças externas e forças internas. Forças internas versus forças externas. Isso aqui vai ser uma diferença importante para a gente considerar
nesse tipo de problema, tá? Então, para dar um exemplo do que a gente quer dizer com forças internas, vamos considerar o sistema Terra mais Sol. Terra mais Sol. Então, supor que a gente está querendo modelar a dinâmica da Terra e do Sol, evoluindo no tempo, né? Então, a Terra e o Sol estão lá, evoluindo e tal, na dinâmica. O que vocês acham que vão ser as forças internas a esse sistema? Ou seja, quais são as forças que atuam em cada partícula que vão ser internas a esse sistema? Alguma sugestão? Gravitacional de quem com quem, Ana? E gravitacional entre Sol e Terra, perfeito. Então, nesse caso, uma força externa, a força, por exemplo, se a gente olhar para a força, né, o vetor força da Terra, ele vai ter um termo que vai ser o vetor força que o Sol exerce, ou deixa eu até escrever de um jeito melhor aqui, vai ser o vetor força de Terra devido ao Sol, né, que é, no fundo, uma força interna gravitacional. Gravitacional do Sol na Terra. Então, essa é a força que o Sol exerce na Terra. Perfeito, Ana. Vai ter também a da Terra com o Sol. Exato, a gente já vai escrever ela daqui a pouquinho. E agora, quem poderiam ser as forças externas? Alguma ideia? Ou seja, quando eu estou pensando, imagina lá, a Terra e o Sol evoluindo, a dinâmica da Terra e do Sol. Você tem forças que são internas a esse sistema, que é a gravidade de um com o outro, e você tem forças que são externas. Exato, Ana, perfeito. São, por exemplo, as forças gravitacionais dos outros astros, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui a força que atua na Terra devido à Lua, a força que atua na Terra devido a Marte, e assim por diante. E isso agora aqui vão ser forças externas. Tá? Então, essa aqui é uma vantagem muito grande da segunda lei, que ela permite a gente definir aquilo que a gente quer chamar de sistema. Né? Então, sistema o que é um sistema? Sistemas são aquelas partículas que a gente quer modelar a dinâmica, ou seja, que a gente quer modelar os graus de liberdade. Né? Então, o sistema são aquelas partículas que queremos modelar a dinâmica. Ou seja, por exemplo, aqui eu estou pensando no sistema Terra-Sol. Tá? Então, por qualquer motivo, eu escolhi que eu quero modelar minha dinâmica do sistema Terra-Sol, escrevendo uma lei de Newton para a Terra, uma lei de Newton para o Sol. Né? Qualquer outra coisa que é externa a esse sistema, eu escrevo como uma força externa, é a força devida a outro astro. Né? Então, a gente tem essa liberdade de escolher aquilo que a gente quer chamar de sistema. E por que é importante essa separação? Né? Então, a importância disso está na terceira lei. Vou colocar assim, relevância. Tá? Na terceira lei, no princípio da ação e reação. Né? Então, se a gente considerar, por exemplo, o caso de n igual a duas partículas, a gente vai ter assim, ó, M1 A1 igual a força em 1 interna devido a 2, mais a força em 1 externa, e M2 A2 igual a força 2 devido a 1, mais a força 2 externa. Tá? Essa notação aqui, que é um pouco novidade para a gente, tá? Eu vou tentar usar ela ao longo de toda essa aula,
Então, Fi parênteses J é igual a força em I devido a J. Tá? Então, a segunda lei para a partícula 1, ela vai ter forças externas da partícula 1, qualquer força, isso aqui é qualquer coisa, né? Pode ser o atrito, pode ser qualquer coisa que é externa à partícula 1. Mas tem um termo especial aqui, né? Que é esse daqui, né? Tem esse termo especial, que é a força atuando na partícula 1, que se deve à partícula 2. Tá? E ele é especial porque ele satisfaz o princípio da ação e reação, né? Eu tenho aqui que F2 devido a 1 é igual a menos F1 devido a 2. A força do 2 devido a 1 tem a mesma magnitude, mas direção mesma magnitude, mesma direção e o sentido contrário à força em 1. Tá? Essa é a terceira lei. Tudo bem? Perguntas? Então, vamos agora começar a entender, ou seja, o objetivo dessa aula, em grande medida, vai ser tentar entender as consequências disso, né? Então, eu tenho agora a dinâmica de um sistema de partículas, e a complexidade dessa dinâmica, ela aumenta, né, exponencialmente com o número de partículas. Quanto mais partículas eu tenho para monitorar, mais complicada essa dinâmica. Imagina que eu tivesse aqui n igual a 10 partículas. Eu teria 10 equações do movimento, é uma coisa muito complicada. Então, o objetivo dessa aula, em resumo, vai ser tentar entender que tipo de simplificações e consequências isso daqui traz para o problema. Né? Ou seja, a terceira lei, o fato de que parte dessas forças, essa parte interna, satisfaz a ação e reação, que tipo de consequências que isso daqui traz. Então, para fazer isso, é útil agora a gente introduzir a noção de momento. Tá? Então, o momento da partícula aí a gente vai chamar de PI igual a MI VI, tá? Massa vezes velocidade. A gente, às vezes, chama isso aqui de momento linear, tá? Ou a gente vai chamar de quantidade de movimento. Mas esses nomes, eles estão meio que caindo por terra, tá, pessoal? Assim, o mais comum é as pessoas chamarem isso de momento. Só momento, tá? Se você quiser ser meio cuidadoso, você pode falar que tem um momento, esse aqui é um momento linear, porque mais para o final do curso a gente vai aprender sobre o momento angular, que é um outro tipo de momento. Mas, na verdade, a gente acaba chamando esse aqui só de momento e o outro de momento angular. Então, eu vou chamar isso aqui em geral de momento, tá? Então, o que a gente vê aqui é que a gente pode escrever essa segunda lei como, né, se eu escrever a derivada aqui, dpi dt, isso daqui é mi dvi dt, ou seja, é mi AI. E, portanto, eu posso escrever essa segunda lei aqui como sendo, em vez de ser MA, é dPdt, né? Então, eu fico aqui dPi dt, desculpa, dP1 dt, igual a F1, 2, mais a força 1 externa, dP2 dt, igual a menos F1, 2, mais força 2 externa. Então, aqui eu já substituí, né, a terceira lei. Nesse termo aqui, eu já substituí por menos F12. Se eu agora vier aqui e somar tudo isso, né? Se eu somar esses dois termos, eu vou ficar aqui ddt de P1
mais P2 vai ser... E aí, esses termos aqui cancelam, né? Então, eu vou ter F1 externo mais F2 externo. Tudo bem? Então, agora eu defino o momento total do sistema. Que eu vou chamar de P igual a P1 mais P2. Ou seja, é exatamente esse cara que aparece aqui. E, portanto, eu chego finalmente que a derivada do momento total é igual à soma das forças externas. Tá? Ou seja, o momento total só depende das forças externas. Perguntas? Isso, Raicen, vamos, antes da gente começar a explorar as consequências disso e tirar conclusões dessa fórmula, vamos estabelecer esse fato, né? Então, generalizando para N arbitrário, né? Arbitrário, a gente tem que o momento P maiúsculo vai ser igual... Aí eu vou agora usar o símbolo de somatória. É a somatória I indo de 1 até N, do momento da partícula I, né? E dP dt vai ser igual à somatória I indo de 1 até N, então é a soma das forças externas atuando sobre a partícula I. Tá? Vamos só fazer um teste de sanidade aqui, né? E vamos ver que isso realmente funciona. Então, teste de sanidade. Vamos ver o caso n igual a 3, só para a gente ver assim, para a gente tentar entender bem que isso funciona, né? Então, eu vou ter aqui dp1 dt, é a força 1 com 2, mais a força 1 devido a 3, mais a força 1 externa. dp2 dt igual à força no 2, que vem de 1, mais a força no 2, que vem de 3, mais a força 2 externa. E dp3 dt igual à força 3, que vem de 1, mais a força no 3, que vem de 2, mais a força externa do 3. Tá? E agora a gente soma tudo isso, né? Então, a gente soma, de novo. Tá? E vamos só se convencer, então, né? Aqui rapidinho, vamos ver que isso, de fato, vai se cancelar, né? Então, eu vou colorir aqui. Eu tenho, por exemplo, o F12, então eu vou colorir ele de vermelho aqui. E eu vou ter esse termo aqui, ó, que vai ser o oposto dele, tá vendo? Então, esses dois termos vão se cancelar. Aí eu tenho esse F13 azul, que vai se cancelar com esse F31. E, por último, eu tenho o F23, que vai se cancelar com o F32. Né? Então, você vê que tudo vai se cancelar, e o que eu vou obter é que dp dt vai ser F1 externo mais F2 externo mais F3 externo. Então, tudo que a gente falou vale para N partículas, né?
Quando a gente quiser fazer algum probleminha fácil e raciocinar, etc., a gente pensa em duas. Mas a gente vai ter vários problemas também que vão ter mais que duas. Tudo bem? Beleza. Então, agora vamos começar a entender as consequências disso daqui, né? A primeira grande consequência é a seguinte, vou até escrever aqui em palavras, né? A primeira consequência é o que acontece se a soma em I da força I externa igual a zero. Ou seja, quando não tem a externa resultante se anula. Força externa resultante se anula. Só um comentário aqui, pessoal, antes de mais nada. Essa notação de somatória, né, somatória I indo de 1 até N, às vezes a gente omite isso, tá? Tipo aqui, por exemplo, vocês veem que eu fui meio desleixado, né? Eu não coloquei o I indo de 1 até N. O I eu sempre tenho que colocar, porque eu tenho que dizer em quem eu estou somando. Então, se eu tiver uma somatória que não tem nada aqui embaixo, aí está muito errado, né? Eu preciso falar em quem eu estou somando. Mas quando o intervalo de somatória é claro, a gente às vezes omite, né? Então, por exemplo, aqui quando eu estou escrevendo somatória em I, é claro do contexto que o I tem que ir de 1 até o número de partículas, então eu posso escrever só somatória em I, tá? Não precisa ser tão rigoroso assim, e ficar escrevendo isso aqui que é um pouco chato, tá? Então isso aqui, eu estou sendo relaxo aqui, mas é normal ser relaxo nesse tipo de situação, quando não tem chance de ter dúvida, tá? Quando não tem nenhum tipo de ambiguidade. Então, você vê que se a soma externa se a soma das forças externas se anula, então a gente chega que dp dt igual a zero. Então, em palavras, o momento total de um sistema isolado se conserva, né? Ou seja, ele é uma constante do movimento. Né? Que nem que a gente tinha visto que com a energia, né? dE dt era igual a zero, então a energia era constante no tempo, aqui é a mesma coisa. A gente está estabelecendo agora aqui quais as condições para que o momento total do sistema seja conservado. Isso aqui não tem nada a ver com conservação de energia, tá, gente? Isso aqui é separado, isso aqui é adicional, é uma coisa extra, tá? Ou seja, conservação de energia é uma coisa, aqui é uma coisa, é outra coisa, conservação do momento total, que não acontece sempre. Você vê que o momento não é sempre conservado, são só em algumas situações, tá? O momento é conservado quando a força externa resultante sobre ele é zero, ou seja, quando não tem nenhum agente externo, não tem nada externo atuando sobre o sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula caindo sobre a ação da gravidade, o momento dela não é conservado. É claro que não é, ela está acelerando, né? Então não pode ser conservado. Mas é porque ali a partícula não está isolada, ela está sujeita a uma força externa da gravidade. Né? Mas quando a força externa resultante é zero, aí ela é conservada. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho aqui uma mesa, tá? Sem atrito. Então, não tem atrito na jogada. E em cima da mesa, eu tenho duas bolas ligadas por uma mola. Tá? Assim. Tá? M1 e M2. Isso, beleza, Gabriel. Se você considerar o sistema bolinha mais terra, aí conserva. Então, como a terra está puxando a bolinha está puxando a terra. E aí o momento total desse sistema é conservado. Boa, perfeito.
Então, a gente considera uma mesa plana, tá? Então, para não ter gravidade aqui na jogada. E eu tenho um sistema de duas bolinhas que podem deslizar aqui. Então, imagina isso daqui é meio tipo assim, o gelo aqui, né? Então, tá, sei lá, patinação do gelo. E você tem duas bolinhas que podem andar aqui sem nenhum tipo de atrito. Então, Raul, não, as forças internas são sempre pares ação e reação, né? Ou seja, qualquer força interna sempre vai aparecer em par de ação e reação por definição, porque sempre que as forças são sempre entre dois corpos, né? E se um corpo exerce uma força no outro, o outro exerce uma força no um. Então, as forças internas sempre são pares de ação e reação. A gente diz que o sistema está isolado quando a força externa resultante se anula. Tá? Então, vou até colocar isso aqui, né? A gente vai falar que o sistema está isolado nesse caso aqui, quando as forças externas que atuam sobre ele são zero. Então, sei lá, um sistema de dois astros, por exemplo, se a gente conseguisse desprezar a influência de todos os outros astros, um sistema de dois astros estaria isolado. Esse daqui é um sistema isolado também, né? Eu tenho duas massinhas, eu tenho a mola aqui, né? Então, a mola aqui, ela representa uma força interna. Ela é uma força interna a esse sistema. A gravidade, que nesse caso não atua porque eles estão na horizontal, a gravidade seria externa. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Então, olha só, isso daqui dá um experimento interessante. Imagina que está esse sistema de molinhas aqui, aí imagina que a gente vem com a mão e a gente comprime um pouco elas. Então, você vem com a mão assim, você comprime elas um pouquinho, tá? E aí você solta. Então, você vem aqui, você comprimiu as duas, aqui, e aí você solta. O que vai acontecer? Esse sistema vai começar a oscilar, né? Ele vai começar a oscilar de um lado para o outro. Vamos tentar pensar um pouco na nossa intuição aqui. Se as massas forem iguais, o sistema, o que vocês acham que vai acontecer? Então, suponha que o M1 igual a M2. Aí eu venho, comprimo as duas aqui e solto. Você acha que esse sistema vai sair andando ou você acha que ele vai ficar parado? Por quê, Gabriel? Por quê, Renan? Capcioso. E se as massas forem diferentes também, Renan? Vamos pensar um pouco, antes da gente escrever as fórmulas aqui, vamos pensar um pouco no caso limite. Imagina sei lá, essa massa é o dobro dessa massa aqui, né? Se a gente comprimir as duas e soltar, será que elas vão ficar paradas? Será que sai andando? Isso, gente. Então, o sistema como um todo vai ficar parado, né? Ele vai ficar parado porque as forças externas resultantes são iguais a zero. Então, como a força externa, né? Ou seja, como dp dt igual a zero, não tem forças externas, o sistema como um todo fica parado. Fica parado. Mas eu tenho agora que o momento é uma constante. Então, como P é constante, como P igual a P1 mais P2
ou seja, M1V1 mais M2V2 é igual a constante, isso daqui tem que ser igual a zero, porque isso daqui é o momento inicial. Tá? Então, o momento, em qualquer instante de tempo, ele é uma constante. Ou seja, a gente vê aqui que a velocidade 1 é igual a menos m2 sobre m1 v2. Tá? Então, o sistema como um todo fica parado, mas internamente ele está em movimento. Ou seja, você tem aqui movimento interno. Tá? E esse movimento interno, ele é tal que, como o momento é conservado, a gente sabe a relação entre as velocidades de cada uma das bolinhas, tá? Ou seja, a gente sabe, por exemplo, a gente pode até ver alguns casos limites aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que se M1 igual a M2, então V1 igual a menos V2, né? Ou seja, se essas massas são iguais, então quando uma está saindo para a direita, a outra está saindo para a esquerda. Quando uma está vindo para a direita, para a esquerda, a outra está vindo para a direita, né? Então, tipo assim, fica um movimento simétrico assim, de oscilação. Quando uma vai para fora, a outra vai para fora. Quando uma vem para dentro, a outra vem para dentro. Então, fica uma espécie de um batimento simétrico, né? Mas, por outro lado, a gente pode ver outros casos limites também. O que acontece, por exemplo, se M1 é muito maior do que M2? O que vocês acham que acontece? Fala para mim. Ou seja, quando a massa 1 ela é muito, muito pesada. É verdade. A de massa maior, ela adquire maior momento. Mas o que acontece com as velocidades, Gabriel? A da pesada vai ser grande? Então, a massa grande é a 1. A 1 é grande, a 2 é pequena. Vai ser menor, né, Ana? Perfeito. É fácil pensar. Imagina que isso aqui é uma bola de boliche ligada numa bola de ping-pong, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que a bola de boliche vai ficar parada e a bola de ping-pong vai ficar oscilando loucamente aqui, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que... Isso dá para ver dessa fórmula aqui, né? A gente vai ter que V1 vai ser muito menor do que V2, né? O módulo aqui. E V2. Ou seja, está direto dessa fórmula. Então, se isso daqui é uma bola de boliche, isso daqui é uma bola de ping-pong, a proporção das velocidades está relacionada com a razão das massas. Então, essa bola fica com uma velocidade pequena e essa daqui vai oscilar muito, muito rápido. Tá? E aí, Gabriel, respondendo a sua pergunta, né, a intuição, qual bola tem maior momento? Né? Ou seja, qual bola tem o momento maior? Você vê que, como a soma dos momentos é zero, o momento, na verdade, é igual. Né? O módulo do vetor P1 é igual ao módulo do vetor P2. Então, mesmo quando eu tenho aqui uma bola de boliche e uma bola de ping-pong, as duas vão ter o mesmo momento. Né? O momento é igual. Só que momento é massa vezes velocidade. Então, como tem uma disparidade na massa, acaba tendo uma disparidade na velocidade. Boa, Renan. E se o sistema estiver em movimento? Ou seja, se esse cara estiver andando para a direita? A gente vai estudar isso daqui a pouco. A gente vai considerar esse problema logo, logo, quando a gente falar na noção de centro de massa. O que a gente vai ver, né, já adiantando, é que é como se nada tivesse acontecendo. Tipo, esse cara continua andando de boa, mas o movimento relativo ao centro de massa ele vai ficar oscilando. Então, a gente vai decompor o movimento em duas partes. Uma do centro de massa e outra do sistema relativo ao centro de massa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Perguntas? Vamos ver um outro exemplo também. Vamos considerar a seguinte situação.
Imagina que você tem um canhão, né? Ou seja, vamos falar um tiro de canhão. Então, você tem um canhão, tá? E aí você vai lá e ele explode. A explosão, tá? Isso aqui é uma força interna. É uma força interna, química, né? Eu gosto de canhões. Mecânica, não tem como falar de mecânica sem falar de canhões, Raul, não tem jeito. Então, Gabriel, fica parado sim. Se esse sistema começar parado, ele vai continuar parado, né? Aí ele só vai entrar em movimento se, por exemplo, a gente der um peteleco neles. Se a gente der um peteleco nesses caras, aí ele pode entrar em movimento. Tá? Então, no caso do canhão, eu tenho a pólvora ali, ela é uma força interna, né? Ou seja, ela pertence ao sistema. Então, se a gente pensar no momento da explosão, né? No momento da explosão, ou no intervalo de tempo da explosão, de tempo da explosão, o que acontece é o seguinte, né, como esse intervalo é muito curto, a gente podemos desprezar as forças externas. Podemos desprezar as forças externas. Então, isso daqui é uma coisa muito importante, e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui a algumas aulas, quando a gente falar de colisões. A explosão de um canhão, ela acontece muito rápida, né? Ou seja, o intervalo de tempo da explosão ele é muito curto. Muito curto. Então, nesse curto intervalo de tempo, a força predominante que está atuando é essa força devido à pólvora, né? A força que faz a bola explodir. Então, todas as outras forças externas a gente pode desprezar, a gravidade, o atrito, etc. E tal. Então, como o momento é conservado, né? Então isso significa que o momento vai ser aproximadamente conservado, no sentido de que o momento total antes do tiro, vai ser igual ao momento total logo após o tiro. Né? Depois, né, depois do tiro, aí não vai ser mais conservado, porque, por exemplo, você vai atirar e aí a bala do canhão vai começar a se movimentar. Conforme a bala do canhão está andando, ela vai estar sujeita à força da gravidade, e a força da gravidade é uma força externa. Então, depois do tiro, a evolução natural do canhão e da bala, elas vão envolver forças externas, não vai ser isolado. O canhão, por exemplo, vai estar sujeito à resistência com o chão, né? Então, ele vai recuar um pouco, mas ele tem o atrito do chão. Mas no momento do tiro, né, naquele pequeno intervalo do tiro, a única força atuando efetivamente ali é a força química da explosão da pólvora, que é interna. E, portanto, o momento antes tem que ser igual ao momento depois, em ótima aproximação. Como esse cara aqui igual a zero, e esse cara aqui é M1V1 mais M2V2, né? Desculpa, deixa eu talvez colocar assim, vou usar outro nome aqui, se vocês me permitem, eu vou chamar assim, M do canhão, velocidade do canhão, mais M da bala, velocidade da bala. Então, a gente chega aqui, a M, que a velocidade do canhão vai ser igual a menos M da bala sobre M do canhão, vezes a velocidade da bala. Tá? Então, isso daqui está me dizendo que o recuo do canhão, né? Isso aqui está me dando o recuo, ele é proporcional à velocidade da bala e à razão entre as massas, né? Então, você vê que é por isso que é bom ter um canhão pesado. Quem já viu canhão assim desses assim realistas sabe que o negócio é ultra pesado. Claro que parte desse peso é para ele ser resistente, né? Se você fizer um canhão que nem a gente faz as bicicletas de alumínio hoje, o canhão explodir com a bala, né?
Então, claro que parte do motivo dele ser tão pesado é para resistir à explosão. Mas também o peso ajuda a diminuir o recuo, né? O recuo vai ser menor quanto maior for a massa mc. Canhão de vidro. Exatamente. Beleza, pessoal? Perguntas? Show. Então, agora a gente vai entrar na noção... Oi, Raul. Você diz dar um zoom em geral, Raul? Como um todo? Ou- desculpa, Raul, é que é um pouco ruim, porque aí eu não consigo escrever direito. Se fica muito grande assim, eu não consigo escrever legal. Eu vou tentar dar um pouquinho assim, mas não consigo muito, não. Eu vou tentar escrever um pouco maior também, tá? Eu tento escrever um pouco maior e vou ver se ajuda. Bom, então, pessoal, agora a gente entra no próximo tópico, que é o que a gente chama do centro de massa. Centro de massa, né? Então, a ideia do centro de massa, de novo, a gente tá nesse assunto aqui, né? A gente tem leis de Newton para várias partículas. Então, você tem um monte de partículas. Imagina que você tem, sei lá, 100 partículas, 1000 partículas, etc. E elas estão todas evoluindo de uma forma complicada e assim por diante. Tá? Então, tendo em vista essa complexidade, é interessante a gente tentar ver algumas relações que permitem simplificar um pouco o nosso entendimento de como é a dinâmica. Imagina, por exemplo, eu sempre gosto de pensar num enxame de abelhas, né? Então, você imagina que você tem um enxame de abelhas que nem tipo desenho animado. O enxame de abelhas, cada abelha é uma partícula. Então, elas têm o seu movimento próprio ali, né? Ou seja, as abelhas estão se movendo, cada uma seguindo a sua lei de Newton ali, etc. Mas o conjunto das abelhas, a gente vê que ele está se movendo como um todo, né? Ou seja, o enxame ali ele vai, ele se move, e você vê um movimento comum de todo aquele enxame. Né? Essa, no fundo, é a ideia do centro de massa, tá? Ou seja, esse movimento do todo. Então, o objetivo nosso agora vai ser tentar separar na dinâmica uma coisa se movendo como um todo, ou seja, eu tenho, sei lá, 10 partículas, eu tenho uma um pedaço desse sistema que está se movendo como um todo, e depois as descrições relativas com relação ao centro de massa. Tá? Então, vamos ver mais ou menos como é que funciona essa ideia. A gente viu que... Oi, Rafael. Isso, Rafael. Em geral, sim. Né? Se essa força interna for bem grande, comparado com as forças externas, sim. Né? A força da explosão ela acontece numa fração de segundo e ela é muito forte. Então, é diferente da força da gravidade que atua continuamente, né? A força da explosão química da pólvora, ela é muito, muito, muito forte, mas ela acontece numa fração minúscula de segundos. Então, a aproximação é muito boa. Beleza? Então, qual que é a ideia? A gente viu, né, que o momento total, o momento total, ele era regido pela resultante das forças externas que atuam sobre o sistema, tá? E eu vou chamar isso a partir de agora simplesmente de força externa, tá? Então, isso daqui é a soma das forças externas. Soma das forças externas, tá?
Então, a ideia é a seguinte, a gente vai considerar agora a massa total do sistema, massa total, M maiúsculo, igual a M1 mais M2, e a gente vai definimos o centro de massa, como o ponto R, o vetor posição como vetor R, que é tal que dPdt, desculpa, perdão, P é igual a massa total vezes o drdt. Então, a gente vai definir, tá, gente? A gente vai definir o centro de massa como sendo um vetor R que satisfaz essa relação, que é tipo assim, é que nem a relação de momento com velocidade, massa vezes velocidade, mas para o sistema como um todo, tá? Então, isso aqui é que nem a relação P igual a mv, mas para o sistema como um todo. Como um todo. Aí você vai perguntar assim, não, mas por quê, né? Qual é o motivo para eu definir esse cara? O motivo é simples. Dessa relação aqui, a gente vê que a dPdt é m d2r dt2 que é igual à força externa. Ou seja, a gente vê, e esse é o resultado importante, que o centro de massa obedece à segunda lei com apenas as forças externas resultantes. Com apenas a força externa resultante. Então, o centro de massa ele não é um ponto físico, tá? Ele não é um pedaço físico da partícula. Ele é só um ponto no espaço, ele é só um vetor. Mas ele é um vetor interessante porque ele vai satisfazer exatamente a segunda lei de Newton sem as forças internas, só com as forças externas. Hã? E, claro, a gente não determinou ainda quem que é R. A gente vai fazer isso agora. Né? Mas está claro até aqui, pessoal? Então, quem é R? Não, Raul, o centro de massa ele não precisa ser necessariamente um ponto do corpo. Tem exemplos onde o centro de massa ele na verdade não está no corpo. A gente vai ver exemplos ainda dessa aula. Ou seja, ele é só um ponto do espaço. Tá? Ele não precisa necessariamente estar presente naquele ponto. Quando o corpo é um sólido, muitas vezes ele está. Então, por exemplo, o centro de massa do corpo humano vai estar em algum lugar do abdômen, alguma coisa assim. Mas dependendo da forma do corpo, não precisa estar lá. Né? A gente vai ver bastante exemplo disso. Bom, como é que a gente determina o R? A gente determina o R dessa definição aqui. A gente tem que P, desculpa aqui, M vezes dr dt é igual a P, ou seja, é P1 mais P2. Isso aqui, então, é M1 V1 mais M2 V2. E se eu escrever isso agora como sendo M1 dr1 dt mais M2 dr2 dt, eu posso colocar isso em evidência, assim, ó, colocar um ddt aqui em todo mundo, escrever M1 R1 mais M2 R2. Então, comparando, né, comparando isso com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que R tem que ser igual a M1 R1 mais M2 R2 sobre M. Ou seja, M1 R1
mais M2 R2 sobre M1 mais M2. Ou melhor, né? Deixa eu talvez escrever isso em duas partes aqui. Deixa eu primeiro escrever assim, ó. Acho que essa fórmula ela é útil de se lembrar. É assim, ó. Vou escrever. Colocar essa daqui e, portanto, R igual a isso. Eu gosto de lembrar que MR é igual a soma de MR, né? Ou seja, emão errão é a soma de emin errinho. Tá? Então, você vê que isso daqui nada mais é do que uma média ponderada dos vetores posição de cada partícula. São de cada partícula. Hã? Tudo bem, pessoal? Isso, vamos tentar começar a entender isso daí, né, Raicen? Vamos ver o que significa, o que representa esse R, tá? Então, o ponto é que esse R, ele é um vetor que evolui como se sujeitos apenas à força externa, né? Então, é um pouco isso que você falou exatamente, Raicen. É, é um vetor que vai representar meio que o sistema como um todo, né? Então, vamos ver alguns casos particulares aqui. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Deixa eu colocar um sistema de coordenadas aqui. Então, eu tenho um sistema de coordenadas, eu tenho dois vetores aqui, por exemplo. Eu tenho aqui um vetor R1. Eu tenho um outro vetor aqui, R2, né? Então, imagina que eu tenho uma partícula aqui, eu tenho uma outra partícula aqui. Né? O vetor R, ele vai estar em algum lugar aqui no meio. Então, o vetor posição, ele vai estar em algum lugar entre as duas partículas, né? Entre essas duas aqui. Tá? Onde que ele vai estar exatamente depende das massas das duas partículas, né? Então, vamos ver alguns casos particulares. Então, se, por exemplo, M1 igual a M2, aí eu vou obter que R vai ser R1 mais R2 sobre 2. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema de duas partículas, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Se eu tenho aquele exemplo da mola lá, aqui é M, aqui é M, né? Então, esse sistema, o centro de massa vai estar exatamente aqui. Né? Ou seja, o centro de massa das duas partículas vai estar exatamente no meio delas. Tá? Vamos ver um outro caso particular importante. O que acontece se a massa de uma delas é muito grande? Ou seja, se M1 é muito maior do que M2. O que vocês acham que acontece nesse caso? Exatamente, vai ser em R1. Então, a massa total, né, que é a soma das massas, M1 mais M2, vai ser aproximadamente M1. Então, se uma massa pesa 100 quilos e a outra pesa 1 grama, então a massa total é praticamente a massa M1. Então, quando eu calcular o R aqui, isso daqui vai ser M1 sobre M1 mais M2, R1, mais M2 sobre M1 mais M2, R2, né? Esse cara aqui vai ser aproximadamente
M1 sobre M1, que é igual a 1. E esse cara aqui vai ser aproximadamente M2 sobre M1, que é igual a 0. Então, isso aqui vai ser aproximadamente R1. Tá? Então, por exemplo, o CM, né? O centro de massa do sistema Terra-Sol está aproximadamente no Sol. Está praticamente no Sol. Eu gosto desse termo centro de massa, porque ele reflete essa questão que é o centro da massa. Né? Então, o centro da massa do sistema Terra-Sol está no Sol, porque o Sol é muito mais pesado que a Terra. Né? Mas a única coisa que confunde um pouco é que o centro de massa não necessariamente está na massa, dentro do corpo. Né? Ou seja, se, por exemplo, eu tenho um sistema, por exemplo, assim, o CM do sistema Terra-Marte não está na Terra nem em Marte. Nem em Marte. Está no meio do caminho. Tudo bem, pessoal? Oi, Celso. Sim, baricentro. Perfeito. No caso de astronomia, o pessoal em geral usa baricentro. De forma geral, a gente chama isso de centro de massa. Tá? Oh, Raul, com certeza. É muito, muito mais pesado. Quer ver? A gente pode até dar um Google aqui. Massa Terra, massa Sol. A do Sol é 10 a 30. Vamos ver aqui. A da Terra é 10 a 24. São 6 ordens de magnitude. 10 a 30 versus 10 a 24. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Acho que vale a pena aqui a gente escrever a generalização, né, para um sistema de N partículas, que ela é bem fácil, né? Então, nesse caso, a gente continua tendo aquela mesma fórmula, né? Rão é somatória em I de MI RI. Então, eu tenho que somar as posições de todas as partículas e dividir. Ou, se eu quiser escrever de forma mais explícita, M1 R1 mais mais MN RN dividido por M1 mais MN. Oi, como é que é, Isaac? Ah, do Sol. Júpiter é fora do Sol? Legal, interessante. Porque o Júpiter já é bem mais pesado, né? Então fica um pouquinho fora do Sol. Massa. Colocar esse problema aí na lista de exercícios. Beleza, pessoal? Perguntas?
Beleza. Então, voltando, né, como vimos, o centro de massa ele é especial porque ele é um ponto que evolui como só sujeito às forças externas no meu problema. Né? Ou seja, ele está sujeito apenas à resultante das forças externas. Né? Então, o centro de massa de qualquer corpo, ele evolui como se as forças internas não tivessem lá. Tá? Então, isso explica, por exemplo, a queda livre de um objeto. Então, sei lá, suponha que a gente considera a seguinte situação. Suponha que eu tenha aqui a gravidade, né? E eu tenho aqui um objeto, tá? Um objeto sólido, que está caindo aqui. Né? Força da gravidade. Então, o objeto cai como um todo porque o centro de massa do objeto só está sujeito à força externa. Né? Ou seja, o CM desse objeto, ele não liga nem um pouco para as forças internas. Então, deixa eu expandir um pouco mais isso daqui. Né? Nesse caso, no caso de um sólido, as forças internas, quem que são? São as ligações químicas, né? Ligações químicas entre os átomos. Entre os átomos. Né? Então, todas as ligações químicas são forças internas. O movimento do centro de massa desse sólido, ele não está nem aí para as forças internas. Então, por isso que a gente, por isso que a gente, quando a gente sempre pensa na queda livre, né, tanto faz pensar numa partícula pontual ou pensar num sólido, né? Ou seja, por esse motivo que descrevemos que às vezes, né, descrevemos um sólido como uma partícula pontual. Então, isso é muito massa, porque, digamos assim, agora a gente está conseguindo dar uma volta completa no nosso estudo da mecânica e conseguir entender por que lá atrás, quando a gente queria descrever, sei lá, um ovo caindo, fazia sentido a gente pensar naquele ovo como uma partícula pontual. Né? O que justifica pensar o ovo como uma partícula pontual? O que justifica é que a gente estava, na verdade, lá considerando o movimento de centro de massa. Né? Então, ou seja, um ovo é igual a uma partícula pontual, pois estávamos considerando, né, sem saber, digamos assim, o movimento do CM. Né? Então, é por isso que fazia sentido tudo que a gente estava fazendo, que no fundo a gente estava considerando ali o movimento do centro de massa. Perguntas? Então, Raul, isso daí é o típico problema que vai aparecer na lista. Eu acho que tem exatamente esse problema na próxima lista, inclusive. O centro de massa, ele vai estar onde a massa da granada vai estar concentrada. Então, sei lá, mais ou menos no meio da granada ali. Né? E o que acontece no instante que ela explode? A gente vai falar exatamente sobre isso agora, na verdade. Foi uma boa pergunta, Raul, porque exatamente esse é o ponto que eu queria chegar agora. Né? O que a gente vê é o seguinte, o movimento do centro de massa, ele só está sujeito às forças externas. Né? Então, a gente vê uma consequência importante aqui, que é o seguinte: se a soma das forças externas é igual a zero, ou seja, né, esse cara aqui é igual a zero,
Então, a MD2R DT2 é igual a zero. Ou seja, o CM se move em movimento retilíneo uniforme. Tá? Ou seja, R de T igual a um R de zero mais uma certa velocidade inicial vezes T. Tá? Então, vamos considerar exatamente esse exemplo, Raul. Vamos considerar o exemplo da granada explodindo, né? Suponha que você tem uma granada que explode. Eu ia fazer o exemplo do canhão de novo, né? Mas só para não dizer, vocês não dizerem que eu sou viciado em canhões, vamos falar de uma granada agora. Infelizmente, continua sendo coisas bélicas, né? Mas tudo bem. Tá? Então, eu tenho uma granada aqui, que está aqui, tá? E eu suponho que o centro de massa dela está mais ou menos aqui. Então, eu considero uma granada inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso. Né? Então, desculpa, né? Vou até ser mais preciso aqui. Eu considero que o CM está inicialmente em repouso. Então, V0 igual a zero, na posição R0. Né? Então, deixa eu chamar isso aqui de R0, aqui, melhor. Né? Então, se não tem força externa atuando, né, o movimento é retilíneo uniforme. Então, como a explosão envolve apenas forças internas, então o CM ele vai continuar parado, né, porque eu tenho V0 igual a zero, e aqui a posição é R0, então eu tenho que, após a explosão, R igual a R0. Ou seja, o CM não se mexe, né? O centro de massa fica parado. Oi, Ana. Peraí. Então, eu acho que tudo pode acontecer, Ana. Ou seja, você vai ter um movimento. A princípio, se o centro de massa está se movendo, nada impede que forças internas passem a atuar a partir de um momento. Por exemplo, sei lá, após um certo tempo, forças internas mudem, por exemplo, de alguma forma. Mas o importante é o seguinte: se as forças externas são nulas, então o máximo que o movimento do centro de massa pode fazer é andar no movimento retilíneo uniforme. Então, no caso aqui da granada, se ele estava inicialmente parado, então logo após a explosão ele vai continuar parado. Um outro exemplo também que a gente pode fazer, acho que daqui talvez te ajude, Ana, é o seguinte: a gente pode considerar o caso onde, na verdade, a gente lançou uma granada, né? Eu acho que esse problema ele é até mais interessante. Suponha que a gente lançou uma granada, então lançamento. Tá? Então, nesse caso do lançamento, suponha que no ponto da explosão, você pode ter o centro de massa aqui com uma certa velocidade V0. Né? Então, o centro de massa ele está sujeito apenas às forças externas. Né? Então, o centro de massa está sujeito apenas às forças externas. E, portanto, essencialmente, ele vai estar executando um movimento parabólico, exatamente que nem a gente escrevia lá no começo do curso. Né?
E o que é interessante, e acho que isso é a coisa menos intuitiva, é que se esse cara está vindo aqui e está executando esse movimento parabólico, depois da explosão também. Depois da explosão, ele vai continuar executando o mesmo movimento. Então, isso daqui a gente vai falar de mais exemplos disso logo, logo, mas isso daqui é a coisa mais interessante. Tipo, a granada vem aqui, aí chega aqui, ele explode. Cada pedaço vai sair voando para um lado. Então, um pedaço vem para cá, outro pedaço vem para cá, tá, tá, tá. Mas o centro de massa, ele não está nem aí. Né? O centro de massa não está nem aí para a explosão. O CM não está nem aí. Não liga para a explosão. Então, os pedaços vão sair voando, mas o centro de massa ele vai continuar executando o mesmo movimento paralelo, porque ele só está sujeito às forças externas. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto a ser considerado. As forças internas, elas vão mudar. A hora que a granada explode, você tem forças internas, depois você não tem. O número de pedaços que a granada se fragmenta pode ser arbitrário, 2, 3, 100, não importa. Cada pedaço vai sair voando para uma direção arbitrária, mas o movimento do centro de massa não está nem aí para nada. Ele vai seguir o seu movimento paralelo quietinho, parabólico quietinho. Justo, Carlos. Deixa eu pensar nisso daí, peraí. Verdade, Carlos. Por quê? Porque quando atingir o chão, vai ter uma nova força externa atuando que vai ser anormal, né? Então, quando um pedaço atinge o chão, aquele pedaço, ou seja, vai ter uma nova força externa atuando sobre o sistema que vai ser anormal com o chão. E essa força externa vai entrar aqui, né? Na força resultante que atua sobre o centro de massa. Perfeito, boa colocação. Perguntas, pessoal? Então, eu espero que isso aqui tenha esclarecido um pouco essa ideia de que o movimento do centro de massa, o centro de massa, às vezes, ele está contido dentro da massa do corpo, mas não precisa ser assim. Se eu tenho duas partículas isoladas, duas partículas assim, o centro de massa pode estar em algum lugar arbitrário do espaço. Em geral, ele vai estar no meio do vetor posição entre elas. Então, mas o centro de massa, ainda assim, ele executa um movimento só sujeito às forças externas. Então, por isso que ele é útil. Ou seja, por mais complexo que seja o movimento interno, você tem pelo menos o centro de massa se movendo só como sujeito às forças externas. Então, isso simplifica o movimento. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Beleza. Então, vamos fazer agora um exemplo de como calcular o centro de massa de um sistema. A gente vai fazer vários exemplos, principalmente na próxima aula, tá? Mas eu queria fazer um agora de como calcular cálculo do centro de massa. Calcular o centro de massa de objetos é um problema importante por si só, né? Ou seja, você tem um corpo, imagina assim, você tem um corpo complicado ali, com uma forma complicada, onde está o centro de massa daquele corpo? Por exemplo, o corpo humano, né? A gente tem que calcular o centro de massa do corpo humano. Então, esse tipo de cálculo ele é importante para
para a gente entender, ou seja, onde é que está concentrada a massa de um certo corpo. Vamos considerar hoje, na aula de hoje, um exemplo um pouco mais simples. Eu vou considerar aqui o exemplo de uma molécula de água. De H2O. Então, eu tenho aqui um oxigênio, tá? Um oxigênio, e eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. Eu vou chamar ele de HA e de HB, tá? Então, hidrogênio A e hidrogênio B. Aqui. Opa. Aqui. E no caso da molécula de água, esse ângulo aqui, θ, ele vale 104,5 graus. Tá? Esse aqui é o ângulo da molécula de água. A massa do hidrogênio, ela vale 1 em unidades atômicas, né? E a massa do oxigênio vale 16. Então, o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. E, por último, essa distância aqui, eu vou chamar de R0, R0 vale 96 picômetros. Ou seja, 96 vezes 10 a menos 12 metros. Oi, Raul. Eu acho que tem várias formas de medir esse ângulo. Eu acho que uma delas o pessoal faz essa molécula vibrar e estuda, por exemplo, a espectroscopia da molécula quando ela vibra, assim por diante. E aí você determina experimentalmente esse ângulo, dependendo da forma como ela vibra. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente calcula esse centro de massa? Então, o centro de massa é um vetor, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher um sistema de coordenadas. Então, o primeiro passo é escolher um sistema de coordenadas. Então, eu vou ser inteligente aqui e vou escolher um sistema que o y está aqui e o x está aqui. Tá? E agora, então, o segundo passo vai ser escrever os vetores de posição de cada uma das partículas. Então, o centro de massa vai ser M1, R1 mais M2. Ou melhor, deixa eu já usar uma notação certa. Assim, vai ser M do hidrogênio, R do hidrogênio A, mais M do hidrogênio, R do hidrogênio B, mais M do oxigênio, R do oxigênio, dividido por M do hidrogênio, mais M do hidrogênio, mais M do oxigênio. Tá? Então, ou seja, a soma sobre os 3 corpos e dos vetores de posição. Mas você vê que essa definição requer, ou seja, para eu agora, de fato, escrever uma resposta aqui, eu preciso escolher um referencial. Então, nesse referencial, quem que vão ser esses vetores de posição aqui? Qual que vai ser o vetor de posição do oxigênio? RO. Zero. Eu coloquei ele na origem, né? Eu fui conveniente aqui de escrever esse cara na origem. Quem que vai ser o vetor posição do hidrogênio A? O que é Rx mais Ry, Renan? Isso, só tem uma sutileza, tá? Então, olhando para esse vetor posição aqui, né? Ou seja, esse vetor que sai daqui e chega aqui, então a gente vai escrever ele como sendo R0, e aí vai ter uma componente cosseno aqui e uma componente seno aqui. Só tem uma sutileza, tá, gente? Isso é semi-pegadinha. Esse ângulo θ é o ângulo daqui para cá, tá? E, então, o ângulo que envolve aqui é θ sobre 2. Ou seja, o certo é escrever assim, ó, cosseno de θ sobre 2
I mais R0 seno de θ sobre 2 J. Tá claro, gente? Ou seja, o ângulo que eu escrevi não é o ângulo com relação ao eixo, né? É o ângulo de um vetor com relação ao outro. E como eles são assimétricos, tem que estar θ sobre 2 para cima, θ sobre 2 para baixo. É claro que a gente escolhe esse referencial simétrico, né? Ou seja, a gente escolhe esse cara para ser simétrico com relação aos dois hidrogênios, né? Então, vou até escrever isso aqui. Escolhemos simétrico, referencial simétrico com relação a HA e HB. Tá? Oi, Raul. Você disse que esse referencial vai ter exatamente θ sobre 2 para cima e θ sobre 2 para baixo, é isso, Raul? Ah, isso é uma questão de simetria, né? Tem que ser. Ou seja, esse ângulo tem que ser simétrico aqui, porque o problema é simétrico. Os dois hidrogênios são idênticos, né? Então, é um pouco uma questão de simetria. Se fosse aquilo que a gente chama de água pesada é a água de um dos hidrogênios é deutério, é o isótopo do hidrogênio, né? Quando é água pesada, aí não vai ser mais simétrico, porque você vai ter uma massa que vai ser o dobro da outra. Mas aqui a gente pode dizer que é cosseno de θ sobre 2 para cima e θ sobre 2 para baixo, por uma questão de simetria. Bom, e por último, né, o R do HB vai ser, ele é positivo na direção X, e ele agora é negativo na direção J. Tá? Então, com isso, a gente vai ficar com o que aqui agora? Colocando todo mundo junto, eu vou ficar com um fator que é 1 sobre 18. Tá? Sabe uma coisa interessante, gente? Eu queria só mencionar isso aqui. Parte do motivo pelo qual eu quis fazer esse problema é porque você vê que aqui a massa, a gente está colocando em unidades atômicas, né? Para ser preciso, vou até colocar aqui unidades atômicas. Mas você vê que não importa muito a unidade da massa, porque tem massa em cima e tem massa embaixo. Então, o centro de massa, ele tem unidades de posição. Então, eu preciso que esse cara, por exemplo, esteja em metro para esse cara estar em metro, ou que esses caras estejam em quilômetro para esse cara estar em quilômetro. Agora, a unidade que eu escolho das massas, em si não é relevante. Eu poderia, por exemplo, sei lá, nem saber a massa em quilograma, só saber que uma é 5 vezes mais pesado que a outra, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um fator de 18, que é simplesmente porque eu tenho o hidrogênio com massa 1 e o oxigênio com massa 16. E aí, o que eu vou ter aqui em cima? Eu vou ter massa 1 e massa 1 vezes a soma desses dois caras. Então, eu tenho RH mais RHB mais zero, porque é a massa é o R0 do oxigênio aqui. Então, eu vou ter que isso daqui vai ser 1 sobre 18 vezes isso mais isso. Esse parte aqui do J se cancela. Então, eu vou ter 2R0 cosseno de θ sobre 2 na direção I. Ok? Então, fazendo a conta aqui, vamos ver quanto é que vai dar isso daqui. Deixa eu pegar a minha calculadora. Então, se eu calcular esse negócio, né, 2 sobre 18 vezes cosseno de 104,5 dividido por 2,
Espera aí. Dá, se eu não errei na conta aí, 0,068 R0 na direção I. Tá? Então, você vê que o vetor do centro de massa, né? Deixa eu copiar esse desenho aqui. Deixa eu agora tirar esse negócio. O vetor do centro de massa, ele vai estar aqui, ó. Opa. Só que bem pertinho, né? Eu acho que eu até exagerei um pouco no meu desenho, vou até tentar exagerar menos. Ele vai estar, tipo, aqui. Tá? Ou seja, ele vai estar muito próximo do oxigênio, porque o oxigênio é muito mais pesado, né? O oxigênio é 16 vezes mais pesado que esses caras, e ele vai estar nessa direção horizontal aqui. Você vê que tem uma questão aqui de simetria, né? Como a massa que está para cima é igual à massa que está para baixo, o vetor do centro de massa não poderia estar no eixo Y. Não faria sentido. A gente poderia só assim, já olhando para essa figura, já dá para dizer, assim, de bate-pronto, que o vetor centro de massa não pode estar para cá ou para cá, e assim por diante. Ele tem que estar ao longo desse eixo, por uma questão de simetria. A massa para cima é igual à massa para baixo, então tem que ser simétrico. Né? E isso aqui a gente não precisa nem escrever aqui a posição em si, a gente pode deixar em unidades desse R0, se a gente quiser, né? Em unidades desse espaçamento. Então, ele é 0,068 desse espaçamento, ou seja, esse aqui é 1, ele está assim, bem pertinho aqui, 6% para cá, 6, 7%. Tudo bem, pessoal? Como que calcula o quê, Celso? Ah, desculpa, Celso, não entendi. Ou seja, a gente calcula usando exatamente essa fórmula aqui, a definição do centro de massa. Esse R aqui é a soma dos vetores de posição de cada uma das partículas. Então, eu vou fazer mais um exemplo, acho que talvez te ajude, Celso. O próximo exemplo, acho que, se não esclarecer, aí você me dá um toque e a gente rediscute, mas eu acho que no próximo exemplo vai deixar mais claro, tudo bem? Mas esse R, ele é a posição do centro de massa, tá? Então, vamos considerar mais um exemplo aqui, pessoal, para terminar a aula. Suponha que você tem a seguinte situação. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Eu tenho 4 massas aqui. Assim. M1 igual a M2 igual a M3 igual a M4 igual a M. Tá? E eu vou supor que essa distância aqui eu vou chamar de R0. Tá? Todas as massas são iguais. Onde vocês acham que vai estar o centro de massa? Imagina que isso daqui é uma haste, imagina que isso daqui é um sólido, né? Isso daqui é uma haste rígida. No centro, né? Perfeito. Ou seja, por simetria,
por simetria, esse cara tem que estar aqui no centro. Né? Então, se a gente, ou seja, por simetria, R deve estar no centro. Agora vamos considerar uma situação um pouquinho mais interessante. Supõe que a gente tem agora 3 massas. Então, tá assim. Tá? De novo, todas iguais. Tá? Então, tudo isso igual aqui, é assim. Tá? M1 igual a M2 igual a M3. E agora a gente tem que ver onde é que vai estar o centro de massa desse sistema. Tá? Isso, boa intuição. Vamos colocar aqui, opa, vamos colocar um sistema de coordenadas aqui, né? Assim. Então, a gente já consegue ganhar essa intuição que se a gente tira essa massa, ou seja, essa massa ela puxa o centro de massa para o centro, né? A partir do momento que eu tiro essa massa, o centro de massa vai dar uma deslocada para cá, né? O centro de massa não pode estar ao longo dessa linha, porque essa linha é simétrica, né? Então, deixa eu copiar o meu sistema de coordenadas aqui, né? Aqui. Se eu colocar um sistema de coordenadas aqui, o centro de massa não tem por que estar ao longo dessa linha, porque eu tenho a mesma quantidade de massa para cá do que eu tenho para cá. Então, ele tem que estar ao longo dessa diagonal aqui. Né? A gente pode fazer a conta também. Ou seja, a gente pode simplesmente fazer a conta aqui. Então, vamos chamar essa massa de 1, 2 e 3, e vamos escrever quem são os vetores de posição de cada uma dessas massas. Então, por exemplo, quem que vocês acham que vai ser o R2, nesse caso aqui? A gente pode, lembrando que esse cara aqui é R0, né? Ah, perfeito. Desculpa, Gabriel. R0 é a distância entre as massas. Então, isso daqui é R0. Então, a gente tem que saber quem que é esse cara aqui. Aí tem um pouco de brincadeira aqui de trigonometria, né? Se eu não me engano, esse cara aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 R0, né? Porque se isso é R0, se isso é R0, então isso daqui é raiz de 2 R0, e isso daqui é metade, né? Então, esse vetor R2 vai ser raiz de 2 sobre 2 R0. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz de 2 sobre 2 R0. Aí eu tenho 1 sobre raiz de 2 na direção I, mais 1 sobre raiz de 2 na direção J. Né? Ou seja, esse cara vai ficar R0 sobre 2 I mais J. Tá certo isso? Vamos pensar aqui. Eu tenho essa distância que é raiz de 2 sobre 2, eu tenho um ângulo de 45 graus aqui, então cosseno e seno. Acho que está certo, né? Faz sentido? E agora, quem que são os vetores R1 e R3? Esses caras são fáceis agora, porque uma vez que a gente sabe essa proporção aqui, é só a gente mudar os sinais, né? Então, tipo, por exemplo, esse cara aqui, ele agora está negativo no X e positivo no... desculpa, positivo no X, negativo no Y, e assim por diante. Então, quem que vai ser o R1? Sem ideias, pessoal? Exatamente. Ó, o R1 ele está positivo no Y, mas ele está negativo no X. Então, ele vai ser o mesmo fator,
menos I mais J. Por que eu sei que é o mesmo fator? Por simetria, né? Ou seja, eu tô supondo que a disposição desses caras é simétrica. Então, tem que ser assim, né? Não tem como não ser. E já o R3, ele é positivo no I, mas ele é negativo no J. Então, com isso, a gente agora consegue calcular o vetor do centro de massa. Ele é M1R1 mais M2R2 mais M3R3 dividido por M1 mais M2 mais M3. Só que as massas são todas iguais, então isso daqui vai dar 1/3 de R1 mais R2 mais R3. E, então, se eu somar esses caras aí, o que vai dar? Ó, se eu somo tudo isso daqui, o que acontece? Então, eu vou ter 1/3 aqui. Eu vou ter o R0 sobre 2 aqui. Exatamente, né? Porque a gente vê o seguinte, ó. I menos I mais I dá I. J mais J menos J dá J. Então, o que eu vou obter não é exatamente o R2, né, Gabriel? Só um pouco de cuidado, porque tem esse fator de 1/3 aqui. Então, a gente chega na conclusão, e esse é o resultado importante, que isso daqui é 1/3 do R2. Ou seja, o vetor do centro de massa, ele está aqui, ó. Espera aí. Ele está aqui, ele não é o R2. A massa não está concentrada aqui. Como tem essas outras massas, o vetor acaba encolhendo para cá, né? Mas ele está a 1/3 do R2. Isso, perfeito, perfeito. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu tenho um sistema assim, por simetria, a gente já sabe que é aqui. Se eu deleto essa massa, então eu venho aqui e apago ela, aí o vetor, o centro de massa, ele acaba vindo um pouquinho para cá, né? E ele acaba entrando um pouquinho nessa direção. O importante é que ele não pode estar ao longo dessa linha, ou seja, esse vetor ele não pode ter componente ao longo dessa linha, por uma questão de simetria, né? Tudo que está para cá de massa é igual, é simétrico ao que está para cá de massa, então ele tem que apontar nessa direção. Tá? Ok, pessoal, por hoje é só. Sexta-feira a gente conclui. Eu acho que eu vou fazer a lista 4 na segunda, tá? Porque aí a gente já dá uma avançada mais nessa questão do centro de massa e assim por diante. E aí na segunda a gente dá um break e faz a lista 4. Tudo bem? Se tiverem perguntas, estamos aí. Se não, é isso aí. Oi, Raul. Valeu, obrigado, Ana. Até sexta. Pode, Raul? Claro, à vontade. Oi, bom dia. Bom dia. A gente está discutindo agora sobre centro de massa e a gente começou também recentemente a discussão sobre momento, né? E esses conceitos, eles dependem intrinsecamente da massa do objeto que a gente está estudando. E tem um tempo já, bem antes de eu entrar na faculdade, que tem uma situação muito bizarra que eu criei na minha cabeça, é um modelinho assim de um problema, e que eu nunca consegui entender exatamente, tipo, como é que seria a modelagem física desse problema. Mas eu tô com a sensação de que, com esses conceitos que a gente está vendo agora, talvez eu consiga ter uma intuição de como seria para fazer a modelagem disso. É um problema meio louco e talvez, assim, não seja a ideia mais prática de se visualizar, mas vamos lá. Imagina que você tem, tipo, uma panela voadora que ela tá se movendo assim ao longo do eixo X. Ela tá voando. Aí você desconsidera todos os atritos, desconsidera tudo. Considera que ela tá voando lá com velocidade constante e tal. Conforme essa panela tá se mexendo, é uma panela de pressão, beleza?
conforme ela se mexe, ela está perdendo massa, porque a panela de pressão libera o vaporzinho dela. Então, a massa do nosso objeto está variando com o tempo. Ela não é mais uma constante, como todos os problemas que a gente costuma trabalhar são problemas de objetos com massa constante. Como é que a gente falaria sobre conceitos, por exemplo, de momento e de centro de massa em um objeto que tem a massa variável? É basicamente essa a pergunta. E se tem outras grandezas que são interessantes de se estudar do ponto de vista da massa variável? Com certeza. A gente vai falar sobre isso, na verdade, quando a gente falar de foguetes, né? O exemplo principal é o foguete. O foguete ele anda para frente cuspindo massa para trás, né? A segunda lei continua válida. Então, se a gente escreve a segunda lei como na sua forma um pouco mais geral, em vez de escrever MA, escreve dp/dt. Aí a única diferença é que dp/dt, né, é a derivada da massa com velocidade. Você vai ter dois termos. Você tem dm dt/v mais m dv/dt. Então, aparece esse novo termo aqui na segunda lei, que tem a ver com, ou seja, a aceleração vai ter um termo que tem a ver com cuspir massa, né? Ele vai ficar aqui, MA vai ser igual a força menos a dm/dt vezes v. Ou seja, a massa que está se cuspindo. E é exatamente isso que propele o foguete para frente. Então a gente vai fazer, na segunda lei, a gente vai colocar essa derivada adicional, que é a taxa de variação da massa em relação ao tempo. Exatamente. É a taxa com que está perdendo massa, e é isso, se você cospe massa para... O foguete é assim, né? Ele cospe massa para trás e aí você acaba sendo jogado para frente. E os outros conceitos que a gente fala, eles ficam muito mais complicados em relação a essa análise matemática, por exemplo, a quantidade de movimento. Você diz quando a massa é variável? Sim. Não, na verdade, assim, do ponto de vista das leis gerais, não muda muita coisa, não. Ou seja, é só você colocar um m de t ali e você levar em conta sempre que tem algum tipo de derivada, etc. Essa ideia de que você tem que derivar não só com relação à velocidade, por exemplo, mas também derivar com relação à massa. Isso é razoavelmente tranquilo e bastante usado, né, exatamente quando fala da física de foguetes. Saquei, obrigado, professor. Até que não Beleza. era tão viajado no final das contas, Não, pensar não era sobre não. massa variável. Beleza, gente. Então é isso aí. Se não tiver mais nenhuma pergunta, até sexta. Valeu.